também a vocês. Bom dia. Nós vinhamos para dar para fazer uma visita aos filhotinhos aqui. Mas nós vamos esperar aqui. Vamos entrar primeiro com os grandes. Não transmite todavía. Está transmitindo. Está transmitindo? Bueno. Bom. Uau. Era lá que chegue Miguel. Estão chegando pessoas. Está fresco el día, ¿eh? Arriba hay una carpeta, no sé. Ah. ¿Quieres arriba? Pero ya tiene los cachorros eran. Pero Sí. están todos allí. Sí. Van llegando. O sea, van llegando porque era entre de media hora, pero ya se fueron. Los que vieron niños se pusieron todos ahí. Estaban ahí. Pues, Pero acá están. Ah, todos acá. venga. Que era Todos aqui. Sí, que los pasen al frente. no sé cómo pararnos para allí para que todos. Se pudéssemos ir para cá, para que todos estão do lado de fora. Te queremos mucho. Te amamos muito. Te amamos, José. Por eso que están. Ya viene saliendo el carro, estaba echando reversa. Estamos esperando Miguel. Pero Miguel, Aquí mismo. Sí, no, aquí mismo. yo creo que No, pero no. era por Miguel que Sí, no, pero está peligroso. está peligroso ahí. No, discúlpame tú que no la había visto. Ella llega derechita, tú sabes. Bendiga, Benji, ¿cómo estás? Qué bendición tan grande poderte ver. Bom dia, Benji. Como é que tu estás? É uma bênção muito grande poder te ver. Graças a Deus por ti, que Ele te use grandemente para a bênção de todo o povo de Deus. No sabía que estaba cumpliendo años. Não sabia que estavas aniversariando. Eliseu, José Eliseu, bênção. Íbamos a venir a los cachorritos. E nós estávamos indo até os filhotinhos, mas nós encontramos os filhotinhos grandes. Ya
pasó por aquí Eles já se a adiantaram. saludar, están todos Eu já afuera, passei aqui para saudar tantos de fora. Com certeza estão todos por aí. era para saludarlos, para Queremos que los agora saludas tú y ahí yo saudar. los saludo Aí también. tu vai saudar eles e depois eu Es que saúdo es também. un gran A privilegio verdade é que é um grande que privilégio nosotros estamos teniendo que nós acá en estamos Argentina. tendo aqui na Argentina. Muchas gracias. Muito obrigado Com a presença com a presença desse personagem, mas que para nós é uma bênção. Uma bênção muito grande. Eu sempre tenho dito que eu creio nele de todo o coração e eu sei que aquela minha experiência, que onde quer que ele vá, é uma fonte de bênção. Tem bênçãos para o povo, tem bênçãos para o país, para todos. De forma que Deus nos enviou com tudo aquilo que nós necessitamos. Está na Bíblia, isso é bíblico. Quando Deus envia um mensageiro, um profeta, envia ele com tudo, tudo que o povo necessita. Vocês veem o exemplo de Moisés. Moisés ia para o deserto para levar o povo à terra prometida. E disse, bom, que loucura. Vai onde não tem água, onde não tem comida, mas tudo estava em Moisés. Em Moisés ia tudo que o povo necessitava: comida, água, proteção. E isso tem sido assim em cada ocasião. E nesse tempo em que vivemos é ainda maior ainda. De tal maneira que nós nos sentimos, eu me sinto muito orgulhoso, muito agradecido que Deus me permitiu chegar até aqui, até a Argentina, para estar de pé na presença do Filho do Homem. E a minha oração é sempre que Deus guie ele em cada passo que ele deve dar, cada decisão que ele deve tomar. E cada coisa que deve ser, essa é sempre a minha oração. Guia ele, porque a direção dele, na direção dele está a bênção de todo o povo, todo o corpo místico de Cristo. Assim que é um privilégio muito grande tê-lo conosco. Vamos deixar imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo José Benjamin Pérez de Porto Rico. Obrigado, muito obrigado, Miguel. Para a gente também é uma bênção te ter aqui na Argentina. E como nós falamos ontem, é uma honra ter o apóstolo do Senhor aqui conosco no nosso meio e compartilhar nesses dias junto a todo o povo argentino e toda a América Latina. Esses dias aqui onde nós também comemoramos o sinal que foi visto em 63, um dos tantos sinais que foram vistos, mas entre eles há sinais que mostram tudo o que Deus está realizando na Terra no tempo onde aparecem. Vimos o sinal do cometa Halley também. Como isso também se abriu aí. E como nos dizia o missionário Miguel Bermúdez Marim, no tempo de Moisés, ali estava tudo. Estava nada mais e nada menos que a coluna de fogo guiando-os. E estava o poder divino sendo materializado aí em um homem, do qual, vejam,
Nessa mensagem, o sétimo selo e a sétima trombeta, eu estava lendo essa manhã e parecia que eu passei uma cópia, uma cola à mão do irmão Miguel. Como quase sempre quando acontece, quando a pessoa, mesmo os dois não estando juntos, ele em outro país, ele fala algo que é aquilo que eu estou estudando. É como se ele já estivesse falando, se eu já estivesse falando a ele. E a Ruth é testemunha. Veja, é exatamente o que eu estou lendo aqui. E ele está falando daquilo, está falando disso. É o mesmo Espírito de Deus no meio do povo, dirigindo tudo. Agora veja, nessa mensagem nos diz, e agora encontramos que a palavra do Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Encontra uma explicação mais ampla na palavra de São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, e Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, porque por ele e para ele foram feitas, criadas todas as coisas, e ele as criou para ele. E agora o Verbo, que estava com Deus e era Deus, o qual é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, que se criou o corpo de carne no ventre de Maria, o qual nasceu em Belém da Judéia, e quando apareceu nesse corpo de carne era nada menos que o Verbo encarnado, o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso, falava aos ventos e ao mar, quando estavam enfurecidos, e dizia: calem-se, e se acalmavam. Acalmava a tempestade. Falou também aos pães e aos peixes, palavra criadora, e multiplicou os pães e os peixes. Apenas a palavra criadora de Deus pode fazer isso. Aconteceu desse jeito no deserto. Eles iam ali com tudo. Falou aos apóstolos quando eles estavam pescando e não pescavam nada. Ele falou: lancem a rede à direita, e ali encontrarão peixe. Ele criou peixes que Pedro e os discípulos depois pescaram. Falou também a figueira, que não tinha fruto. Quando foi buscar fruto, ele falou: nunca nasça de ti fruto nenhum, e ninguém nunca coma de ti fruto algum. E a figueira começou a secar, a murchar da raiz até em cima. E os discípulos se maravilhavam daquilo que estavam vendo. E ele falou a eles que não se maravilhassem. Ele falou: se tiveres fé como um grão de mostarda, não apenas a figueira poderão fazer, senão que direis a este monte: mova-te daqui para ali, e se moverá. Passa daqui ao mar e passará, e nada vos será impossível. E agora vejam, ele está falando a pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque para todos os filhos e filhas de Deus virá uma etapa onde todos estarão em corpos eternos, e assim como Jesus trabalhava, operava, todos os filhos e filhas de Deus poderão fazer todas estas coisas. Mas embora, mesmo estando nesses corpos mortais, Deus ungiu mensageiros em diferentes tempos e colocou esse poder neles, de forma que tem falado a palavra criadora e as coisas têm acontecido. Encontramos ao profeta Moisés e também a Josué. Agora já vai lá ao tempo da libertação do povo hebreu, naquela trajetória onde o mesmo que estava realizando as obras ali no tempo dos apóstolos, em sua primeira vinda, que ele falou ali a figueira, era o mesmo que havia libertado o povo hebreu e estava em Moisés e em Josué. E depois em Josué. Veja, Moisés falava a palavra e as coisas aconteciam. Era a palavra criadora de Deus na boca de um homem, de um profeta. Ou seja, eles tinham tudo ali. Diz que o calçado crescia juntamente, ou seja, que não precisava ir ali no comércio para comprar um sapato para a criança. Aquele que ficava era o mesminho. E às vezes a pessoa se queixa porque às vezes está com a mesma marca. O que Deus nos deu, Deus o abençoa e nos dá muito mais, sendo agradecidos com o que Deus nos dá. Não por isso esteja andando com o sapato que já está rasgado. Não, se tiver que comprar outro, compra outro. Veja, Deus vai provendo, vai suprindo. Nesse caso, poderia ser o mesmo que ia crescendo. Não tinha onde ir para comprar. Deixa eu ir lá no Egito para comprar um par que ficou lá. Não, tinha que continuar com esse. Josué também, em uma ocasião, falou ao sol que parasse, e parou. E a lua ordenou que parasse, e também parou.
¿Puede acaso un hombre hacer Por eso? acaso pode o homem fazer isso? Un hombre no lo O puede homem hacer. não Pero pode sí fazer, mas Deus sim. Dios Deus sí lo puede hacer. sim pode fazer. Y por cuanto la E palabra por de quanto Dios a palavra de foi Deus colocada foi na boca de colocada na Josué, boca de Josué, por isso falou essa palavra por isso criadora, falou essa palavra de criadora, Deus, essa e foi palavra de Deus, e foi efetuado lo que ele efetuado o ordenou. que ele ordenou. Ele não perguntou se Ele se não podia. perguntou se podia. Ele não perguntou Ele se não se ia formar perguntou desastre se no planeta iria Terra ou no se universo, formar um se desastre no parava planeta o Terra ou Sol no e universo a se Lua. parasse o Sol, Ele se parasse a Lua. necessitava que o Sol Ele se precisava detuviera, que o Sol parasse, porque já havia começado porque a já cair tinha o sol. começado a Ou seja, cair o já Sol. estava Ou mais seja, ali menos às estava 3 da mais ou tarde. menos às 3 da tarde. Quando ele dijo, Quando ele disse em el mensaje Cristo, na el mensagem misterio de Cristo, é o Deus mistério de Deus revelado, revelado, diz, disse: vocês olham para trás, são as 2 da tarde, 2 da tarde, dice, fim de la diz, segunda etapa, fim da segunda etapa, e estava começando a terceira etapa. Portanto, Josué estava ministrando ali na sua terceira etapa. E se os inimigos, diz, ou seja, já estava mais ou menos às 3 da tarde que começa o sol a cair. E se os inimigos de Josué continuassem ao cair da noite, depois se organizariam de noite de novo e viriam contra Josué, e a luta seria mais difícil. Como foi de Ariera? O mensageiro se foi e a luta era difícil para os escolhidos. Mas Josué já os tinha dominados e já estava ali. E quando a pessoa vai ouvindo, não tem defesa nenhuma. Ele vai soltar as armas para que não pese as armas. Eles vão largando as armas para que se turba, mas para que sabe que a espada que leva é sua defesa. E agora Josué precisava obter a vitória total naquela batalha. Ordenou que o sol se detivesse, a lua se detivesse e pararam, se detiveram. E a história bíblica diz que esse é o dia mais longo que a raça humana teve. E a ciência já descobriu que isso existiu, que foi assim. Agora, no nosso tempo, na era de pedra angular, é o dia mais longo, porque o sol parou na nossa era. E, consequentemente, vamos obter a grande vitória no amor divino, como Josué obteve. Ele parou o sol e a lua. O sol parou na era de pedra angular, se deteve. E aos escolhidos de Deus, representados na lua, os escolhidos de Deus, vai chegar o momento onde vai parar, vai se deter a velhice. Ou seja, que para eles vai ser uma mudança de corpo e vão obter este corpo eterno e glorificado eterno. Portanto, a lua e o sol sendo detidas nesse tempo final é para o sol iluminar eternamente em suas vidas, em seus corações. E o sol está detido em nossa era. O sol de justiça, o anjo do pacto, está na era de pedra angular, detida, quieta, iluminando as nossas almas, o nosso entendimento e nos dando luz para obter a grande vitória no amor divino. E podemos dizer, como disse ali o irmão William sobre Josué, ele não perguntou se com o sol detido e a lua haveria um desastre no mundo. Mas vejam, com o sol e a lua detidos nesse tempo final, haverá um desastre, que é a grande tribulação. Isso vai provocar a grande tribulação. O sol detido eternamente na era de pedra angular. É Deus, que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde. E muito obrigado por estes momentinhos. E Miguel, aqui nós te tiramos para o lado de fora, para o pátio, para tu estar conosco. Isso nos lembra quando nós... Tu lembra, Miguel, quando ia pelos giros e nós descíamos e as pessoas estavam assim também. Quando nós chegávamos nos lugares e compartilhávamos uns momentinhos com os irmãos e depois das atividades. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E por aqui, Miguel. Bom,
Deus já nos deu aqui algo muito maravilhoso. Nós não tínhamos nunca visto isso. Pelo menos eu nunca tinha visto. Pela primeira vez eu escuto isso e vejo que é a verdade. Glória a Deus. E a presença do sol conosco fará tudo o que tem que fazer. E não apenas conosco, mas com o mundo todo. Porque dali depende todo o resto da humanidade. Bom, que Deus o use grandemente no dia de hoje e venha. Bem, ontem foi uma coisa extraordinária. Na sexta, não podíamos. Eu ainda estou lendo a mensagem, ainda não consegui terminar. Toda vez que eu consigo ler, eu digo: veja, aqui tem uma coisa nova. Veja, aqui tem outra coisa. Tantas coisas novas vieram que, se você for examinando, você vai encontrando coisas muito maravilhosas. Uma que eu estava lendo ali na página 39, onde o irmão William está lendo sobre os anjos e o anjo que era diferente dos demais. E então, muitas pessoas dizem, nós também criamos antes, que o anjo que era diferente dos demais era o irmão William. E muitas pessoas acreditam dessa forma, mas o irmão William disse ali, todos os demais anjos já tinham sido manifestados na terra, em carne humana. O único que ainda não tinha sido manifestado em carne humana, naquela época na qual se manifestou em 63, o único que ainda não estava manifestado em carne humana era o anjo que era diferente dos demais. Eu falei, veja, mas olha o que ele está dizendo. Se a pessoa ler aquilo ali, simplesmente vai perceber que não era. O William já estava manifestado em carne humana. Então, a pessoa aí consegue nessa mensagem, porque tem diferentes aspectos que são tocados nesta mensagem. Foi uma revelação muito grande. Bom, graças a Deus, e assim confiamos que no dia de hoje Deus nos abençoará grandemente pela palavra que será trazida a nós pelo Espírito Santo no dia de hoje. Que Deus te abençoe e te use grandemente. Muito obrigado, meus irmãos. Deus nos abençoe. Reconocemos